Fala pessoal, boas-vindas a mais uma análise por aqui. Hoje a gente tem pela frente uma revisão, assim, definitiva e de altíssimo rendimento sobre o título 2 da nova Lei de Licitações, a famosa Lei 14.133 de 2021. Esse material foi desenhado sob medida para quem está na batalha dos concursos públicos, sabe? A ideia aqui é destravar de vez esse tema, estruturar o conhecimento na cabeça e, claro, garantir aqueles pontos preciosos na hora da prova. Bora lá? Então, vamos mergulhar nisso. Dá uma olhada nesse mapa mental. A gente organizou a lei nestas 5 pastas aqui para facilitar a memorização. Primeiro, as fases do processo, depois, as modalidades e critérios, passando para a rigorosa fase de habilitação, os cenários de contratação direta e, para fechar, os instrumentos auxiliares. Bom, todo manual de estratégias que se preze precisa de uma base bem sólida, né? Por isso, a gente começa pela fundação. A primeira seção trata justamente das fases do processo licitatório. E a base de tudo, gente, está lá ancorada no artigo 11. O pulo do gato aqui é focar nestas 4 palavras-chave. As bancas examinadoras simplesmente amam testar se a gente sabe os objetivos centrais, que são buscar o resultado mais vantajoso, garantir aquela isonomia e a justa competição, evitar de todas as formas contratações com sobrepreço ou inexequíveis e, claro, incentivar a inovação e o desenvolvimento nacional sustentável. Manter esses princípios em mente resolve, assim, uma montanha de questões teóricas. Agora, o que é realmente interessante notar é a sequência exata estipulada lá no artigo 17. E olha, presta muita atenção, porque aqui mora uma das maiores armadilhas de prova de todos os tempos. A fase de habilitação agora vem depois da fase de julgamento como a regra padrão. Na legislação antiga, o processo habilitava todo mundo primeiro para só depois olhar as propostas. A nova lei inverteu essa lógica justamente para trazer mais agilidade. Então, muita cautela com aquelas questões maldosas que tentam induzir ao erro usando o fluxo do passado, tá? Avançando aqui para a nossa segunda seção, modalidades e critérios. Basicamente, essas são as regras rígidas do jogo, explorando como a administração pública escolhe as estratégias padrão para botar a galera para competir. É absolutamente essencial dominar essa comparação entre as 5 modalidades que a gente tem hoje. Mapear a modalidade certa para o objeto correto é, sem dúvida, o que separa quem passa de quem fica pelo caminho. Olha só. O pregão é para bens e serviços comuns. A concorrência já mira nos bens e obras especiais. O concurso, por sua vez, foca na escolha daquele trabalho técnico-científico ou artístico. O leilão é para alienação, ou seja, para vender bens. E aí entra o diálogo competitivo, que é a grande aposta para inovações e contratações de altíssima complexidade. E já que a gente tocou na palavra inovação, o diálogo competitivo merece uma atenção super especial. Como o próprio nome já entrega, a administração vai lá e dialoga com licitantes previamente selecionados. O objetivo? Desenvolver alternativas capazes de atender ao que o Estado precisa. E olha o detalhe, só depois do fim desse diálogo é que as propostas finais são apresentadas. Por ser um conceito relativamente novo e bem complexo que a lei trouxe, os examinadores adoram cobrar a definição exata, então vale muito a pena gravar isso. Mas, na prática, como é que essas propostas são de fato julgadas? O artigo 33 traz a resposta e elenca 6 critérios de julgamento: menor preço, maior desconto, melhor técnica ou conteúdo artístico, técnica e preço, maior lance e, por fim, maior retorno econômico. Uma dica de ouro, uma daquelas estratégias matadoras de prova, é vincular de forma direta e exclusiva o critério maior lance unicamente à modalidade leilão. Sério, não tem erro. Vamos seguir em frente para ver como isso tudo se amarra no cronograma. Memorizar esses prazos mínimos que estão descritos no artigo 55 é indispensável. Bancas adoram um prazo, né? Fica assim: 8 dias úteis para bens do menor preço, 10 dias úteis para serviços e obras comuns, 15 dias úteis para realização de leilão, 35 dias úteis quando a coisa envolve técnica e preço. E, olha só, até 60 dias úteis em casos de contratação integrada. Tem que estar com isso na ponta da língua. Nosso foco agora se volta para a terceira seção, a fase de habilitação. É a hora de olhar de perto o processo de triagem, entendendo a habilitação como aquele filtro super rigoroso para garantir que a empresa que ganhou tem mesmo bala na agulha, ou seja, tem as qualificações necessárias. Lá no artigo 62, a gente encontra 4 grandes tipos de habilitação que precisam grudar na mente agora mesmo. Temos a jurídica, a técnica, a fiscal, social e trabalhista e, por último, a econômico-financeira.
É passando por essas 4 catracas que a administração checa se o licitante está ok com a lei, se tem experiência técnica, se está em dia com os impostos e funcionários e, claro, se a saúde financeira da empresa está em ordem. Mas espera aí, muita atenção a esse detalhe aqui. O ponto crucial mora numa daquelas armadilhas clássicas de prova que está no artigo 63. A lei agora bate o martelo e diz que os documentos de habilitação vão ser exigidos apenas do licitante vencedor. Isso mesmo, só de quem ganhar. É uma inovação fantástica que poupa um tempo absurdo e muitos recursos. Então, fico alerta máximo. Muito cuidado com enunciados tentando dizer que todo mundo tem que entregar aquela pilha de documentos logo no início. É pegadinha na certa. Bom, e isso já prepara o nosso terreno para a 4ª sessão, os casos de contratação direta. Depois de entender a regra geral, que é aquele processo competitivo e cheio de regras, a gente vai explorar as exceções. Aqueles momentos em que a competição geral é completamente dispensada ou, em alguns casos, simplesmente impossível. E esse esquema ilustra de forma brilhante a diferença conceitual que mais despenca nas provas, a separação absoluta entre inexigibilidade e dispensa. Olha a sacada. Na inexigibilidade, lá do artigo 74, a competição é faticamente inviável. Não tem como competir, é impossível. Já na dispensa, que está no artigo 75, a competição até seria possível na vida real, mas a lei dá a opção de dispensar a licitação por motivos bem específicos. É super importante gravar com firmeza aqueles casos clássicos de inexigibilidade. A gente está falando da existência de um fornecedor exclusivo, da contratação de artistas já consagrados e daqueles serviços técnicos com profissionais de notória especialização. A regra de ouro na hora de marcar o X na questão é batata. Se a historinha da prova apontar para algo singular, algo exclusivo ou notavelmente especializado, não tenha dúvida, é caso de inexigibilidade. Contrastando total com isso que a gente acabou de ver, temos a licitação dispensável. É aqui que entram os contratos de baixo valor, aquelas licitações que deram vazia, sabe? As famosas licitações desertas ou fracassadas. E também entram as situações de emergência e questões de segurança nacional. Percebe a diferença conceitual? Aqui, daria para ter várias empresas brigando pelo contrato, mas quem está administrando prefere a rapidez ou a conveniência, usando esses gatilhos que a lei permite. E quando o assunto é dispensa por baixo valor, tem um número exato que precisa ficar piscando em neon na cabeça: R$100 mil. É imperativo memorizar esse teto, que vale para dispensa de licitação de obras de engenharia, serviços de engenharia e, não esqueçam, também para serviços de manutenção de veículos automotores. E pegando carona nisso, logo em seguida já vem o segundo limite de valor, R$50 mil. E esse é o teto financeiro para dispensa relacionada a outras compras e serviços em geral, ou seja, tudo aquilo que não se encaixa na categoria de obras de engenharia ou manutenção de frota que a gente acabou de falar. Chegamos então à nossa 5ª e última seção, os instrumentos auxiliares. Agora o foco é naqueles atalhos e ferramentas de otimização que a administração usa para deixar as futuras contratações muito mais dinâmicas. E uma técnica de estudo sensacional aqui é agrupar mentalmente esses 5 instrumentos do artigo 78 como se fosse um pacote só. Vamos lá, temos o credenciamento, a pré-qualificação, o procedimento de manifestação de interesse, que é o PMI, o sistema de registro de preços, o SRP, e, para fechar a conta, o registro cadastral. Ter essa listinha na cabeça ajuda demais a eliminar logo de cara aquelas opções absurdas nas questões. Mas o grande destaque, a estrela da companhia, é mesmo o Sistema de Registro de Preços, o SRP. É disparado o instrumento auxiliar mais cobrado em provas. Puxando lá do artigo 82, ele é basicamente um conjunto de procedimentos para registrar formalmente os preços para contratações futuras, seja de bens, serviços ou obras. E tem um detalhe importantíssimo que não dá para deixar passar. A formação dessa ata tem que rolar obrigatoriamente através de licitação nas modalidades de pregão ou de concorrência, beleza? Bom, depois de percorrer tudo isso, me diz uma coisa: como é que dominar essas fases todas, desviar dessas armadilhas cruéis das bancas e entender direitinho as exceções estratégicas vai transformar o nível de confiança na hora H, no dia da prova? Ter esse mapa mental claríssimo na cabeça é, sem a menor dúvida, a chave para gabaritar as questões da lei de licitações. Foi muito bom ter a companhia de todo mundo em mais essa análise estruturada, focando no que realmente importa. Um excelente estudo a todos e até a próxima análise.